Bom dia, hoje segunda-feira, 27 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui saiu o relatório Focus, que reúne ali, compila os dados do Banco Central, o Banco Central compila os dados do mercado de projeções. E foi elevado o IPCA e também a Selic em 2016. Depois o Gustavo comenta mais sobre isso. Além disso, confiança do consumidor avançando aqui no Brasil, no maior patamar desde junho de 2015, e também o gasto do judiciário crescendo mais de 100%. É impressionante isso aí, falando em corte de custo, mais o aumento no gasto do judiciário. Além disso, lá fora, de novo, o Brexit pressionando aí as bolsas como um todo, Estados Unidos, os futuros, tanto a Europa, tudo caindo. O que se recuperou foram as bolsas asiáticas, mas elas sofreram muito também na sexta-feira. Agora, para falar sobre tudo isso, eu chamo agora o Gustavo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso, obrigado. Bom dia a todos. Começando então mais uma semana, última do mês de junho, então encerrando esse primeiro semestre com o Brexit botando todos os mercados em estado de alerta, para dizer o mínimo, As bolsas na Europa seguem em queda em torno de 2%, os futuros de Nova York em queda mais ou menos de 1%, e a Libra já continua mais ou menos batendo o menor patamar em 30 anos, e os títulos soberanos britânicos de 10 anos recuaram para menos de 1% pela primeira vez na história. Então está sofrendo bastante. Hoje tem a reunião da cúpula da União Europeia, com o discurso do Mário Draghi hoje às 4h30 da tarde, e a reunião da cúpula termina amanhã, para debater, obviamente, as consequências do Brexit, como que vai ser essa negociação. A União Europeia pressionando bastante para que essa negociação comece o quanto antes, e a parte da outra ponta, a parte do Reino Unido, ainda bem indecisa, com uma crise política muito forte. A parte os políticos que seriam do partido que deveria ter defendido a permanência na União Europeia estão batendo bastante no seu líder do partido por não ter feito uma campanha mais forte, por ter feito uma campanha onde ele batia na União Europeia e só no final falava para ficar, para votar pela permanência. Então, uma crise muito forte, ainda muito grande, com os desdobramentos muito incertos ainda, o que é ruim tanto diretamente para o Reino Unido e contamina o mundo inteiro. Então a gente vai ter que acompanhar isso ainda, com certeza, por muitas semanas ainda. Indo para a parte dos indicadores, rapidamente, a gente teve base monetária da zona do euro. A base monetária registrou alta de 4,9% em maio na comparação anual, um pouquinho acima dos 4,8%. E também foi divulgado a parte dos empréstimos para as empresas, que cresceram 1,4%, e para as famílias 1,6%. Na Ásia, a gente teve as bolsas se recuperando, elas avançaram hoje, muito puxadas por ações de empresas mais ligadas à demanda local. A gente teve destaque também o Banco do Povo da China desvalorizando a sua moeda, enfraquecendo a taxa de paridade para o menor nível desde 2010, então uma forte intervenção do PBOC. E também a gente teve um indicador vindo da China de lucro industrial, que teve uma alta de 3,7%, desacelerando porque no mês passado tinha tido uma alta de 4,2%. Indo para a parte doméstica, a gente teve quase um quadro de Boletim Focus para 2016 e 2017 estável. Inflação IPCA segue avançando, então há um mês atrás estava em cerca de 7%, agora já está em 7,29%. A gente também teve de destaque a Selic aumentando para 13,25%, então o mercado acreditando em queda de 1% até o final do ano. Mas, de qualquer forma, segue mais uma vez em alta a expectativa para a Selic. Indo para a parte agora de notícias, a gente teve hoje a confiança do consumidor, segundo a FGV, alta de 3,4 pontos, sendo que a situação atual recuou, então queda de 0,8 ponto, e o de expectativas, esse sim, sempre puxando, alta de 6 pontos no componente de expectativas. Como a maioria dos índices de confiança que a FGV divulga, quem está puxando o indicador são os índices de expectativas, então os agentes do mercado não enxergam que a situação atualmente está ficando melhor, continuam vendo muita dificuldade, mas acreditam que toda essa mudança política está sendo favorável para traçar um cenário mais favorável para frente, então as expectativas avançando muito fortemente. E rapidamente, antes de passar para o Celso, conforme está chegando o impeachment, está despontando muitas notícias de pressão dos senadores em cima do Michel Temer para conseguir o apoio no voto a favor do impeachment. E agora, com todas as votações que a gente teve na Câmara no último mês, favorecendo os 15 projetos que fazem reajustes para o Judiciário, expectativa de 41% de aumento nos próximos 4 anos, isso significando bilhões e bilhões para o Estado. Surgiram agora alguns estudos mostrando o quanto o Judiciário está pesando nas contas do governo nos últimos anos, e segundo o Ministério do Planejamento, nos últimos 20 anos, então desde 95, cada funcionário do Judiciário
cresceu o gasto médio em cerca de 112% em valores já atualizados, já descontado a inflação, então muito forte. Agora sim, devolvo para o Celso. Essa semana a gente tem relatório trimestral de inflação. A gente tem uma agenda bem cheia, tanto na parte doméstica quanto na parte externa, então ficar bem atento e, obviamente, prestar atenção nos desdobramentos do Brexit. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Petrobras ali, o CEO da companhia, Pedro Parente, falando da venda mesmo dos ativos da BR Distribuidora. Vamos ver os impactos disso. Tem que dar autonomia, né, na venda, tem que dar autonomia para quem vai gerir, não a Petrobras gerindo, e sim um outro gestor, né, que poderia, mesmo que tendo uma participação de 49%, mas ele gerindo a companhia. Hoje segue a recuperação judicial, mais informações, o que fazer. CVM está em cima, obviamente, para ver os próximos passos, e a Anatel também. CEMIG e Copasa, venda de ativos. Ontem, a equipe do governador, né, Fernando Pimentel, falando sim que a CEMIG tem interesse em vender. Lembrando que no mês, as ações da CEMIG, as preferencialistas já sobem mais de 14%, com esse rumor de que a companhia poderia vender sim ativos. Por isso, essa tendência, esses rumores podem ser confirmados. CSN segue o imbróglio junto à Uzi Minas. Informações também da coluna, né, da Radar Online da Veja, dizendo que renovação antecipada da Dutra e Ferrovia, que poderia beneficiar CCR e ALL. Vale monitorar para saber quanto é que seria esse valor da renovação antecipada, tanto de rodovia, Dutra, quanto ferrovia. Tecnisa, né, a Cirela deve ser a segunda maior acionista, ela vai injetar capital na Tecnisa. A gente acha que isso é ruim para a Cirela, bom para a Tecnisa, ruim para a Cirela. Por que a empresa vai gastar seu dinheiro dado, né, seu caixa, em vez de distribuir ele para os seus acionistas, numa companhia que sempre mostrou resultados mais fracos, né? Esse é um questionamento. Acho que é bom para a Tecnisa, ruim para a Cirela. No setor de real estate, a gente hoje não recomenda exposição ao setor, dado o cenário altamente desafiador. Além disso, Estácio Croton em Ser. A Estácio vem querendo aumentar o valor da oferta da Croton, então Estácio pode ser que esteja em tendência ainda de alta por conta desse aumento da oferta, enquanto que a Croton está ali analisando se aumenta ou não. A Ser negou aumentar a oferta numa fusão junto à Estácio, né? Mas a gente acha que pode estar em tendência de alta ali. A Estácio muito por conta de... É a noiva hoje, né? Todo mundo quer a Estácio, tanto Ser quanto Croton. E Minerva, né? Ela falando ali, a companhia afirmando que essa oportunidade, né? O Brexit, seria uma oportunidade sim para estreitar, né, o relacionamento com o Reino Unido, que ficava sempre difícil, que ela precisava passar pela comunidade europeia. Vale destacar a queda do petróleo, que tende a pressionar as ações aqui da Petrobras, é a nossa bolsa, como a gente, Gustavo, já falou sobre o Brexit, e também nossa mesa de aluguel, destaques para o IBR3, o IBR4, Energias do Brasil, Gol, Exetec e Odontoprev foram as principais demandas na sexta-feira aqui na nossa mesa. E também destaques, acho que vale a pena vocês pegarem os links, né? Na sexta, sábado e domingo, ontem, nós tivemos a Feira Expert, onde diversos profissionais se apresentaram, personalidades aí brasileiras e até estrangeiras. Está no site, os links estão no site da Infomoney, extremamente interessante para você pegar o que o mercado está pensando, o que os economistas estão pensando, o que os cientistas políticos também estão pensando. Então vale a pena sim vocês acompanharem. Eles transmitiram, né, boa parte da feira, e tem os links também para que vocês possam acompanhar várias discussões interessantes. Por exemplo, tem o painel econômico, né, com William Vac sendo mediador, o Demetrio Bagnoli da Globo News, cientista político, a nossa economista-chefe Zeina Latif, o Alexandre Schwartzman. Então vale a pena sim entrar, aproveita. O momento ainda é de cautela por conta do Brexit, como destacou o Gustavo mais cedo. Né, o que vai acontecer, a comunidade europeia pressionando para que saia até terça-feira, é difícil isso. A própria Escócia falou, poxa, no meu plebiscito aqui, a gente votou pela permanência, então a gente vai sair do Reino Unido. Então tem muita discussão aí, a política segue dominando, tanto internamente quanto externamente. Agora eu vou chamar aqui o Salomão, que fez 12 entrevistas, agora saber se isso é verdade mesmo, 12 entrevistas de sexta até domingo, deve estar cansado e sem voz. Bom dia, Salomão. Bom dia, Celso. Boa semana para você. Bom começo de semana, última semana do semestre. A voz tá um pouco falha. Acho que foram mais de 12 até, viu? Tá saindo de pouco em pouco no site, nem deu tempo de subir tudo. Mas o Celso já deu a dica. Entra lá no Infomoney. O link já está dentro das matérias da cobertura Expert. Quem quiser ir direto é infomoney.com.br/mercados/expert IFEM 2016. Já vai estar lá todos os vídeos que a gente pôde transmitir, né? Algumas palestras eram exclusivas, a cobertura em tempo real, então a gente acompanhou em tempo real o FHC, que foi uma baita palestra. O Celso, aliás, está de parabéns pela mediação, foi um papo muito legal.
Tem a entrevista que eu fiz com o Schwartzman e a Zena, depois a palestra deles ficou bem bacana também. Teve a palestra do José Galol, presidente da Renner, o Abílio Diniz. Enfim, foi um evento muito legal. Ainda tem muita coisa para sair, a gente está preparando um compilado para quem não pôde acompanhar a Expert. Foi muito bom. Sobre mercados, a gente está vendo uma reação agora, o Ibovespa pelo menos querendo se recuperar. Agora está marcando queda de apenas 0,2%, Ibovespa Futuro. Tem muito daquele movimento de pânico dos minutos iniciais e depois vai recuperando, como a gente viu na própria sexta-feira. O fato é que a notícia foi muito ruim, mas a reação do mercado, pelo menos aqui dentro, não foi tão enfática como foi lá fora, né? A gente ainda está naquela zona que os grafistas gostam de destacar, entre 48 e 52 mil pontos, que é uma zona total de congestão. E fica o toque que o Celso deu mesmo, a palavra é cautela, e o investidor tem que ter um pouco mais de sangue frio nesse momento, que vai ser muito volátil o mercado. Agora, Celso, da Expert, agora você já falou um pouquinho, eu queria saber qual foi o... Acho que você vai falar o FHC, né? Porque até você que fez a intermediação ficou sensacional. Mas qual foi a palestra que você mais gostou lá da Expert nesse fim de semana? Infelizmente eu não pude ir na sexta-feira, né? Não só por conta do plebiscito, né, que saiu do Reino Unido. Eu não pude ir, acabei tendo que participar do Conta Corrente também na sexta-feira, então eu não vi o Abílio e tudo isso. Das que eu participei, né, eu gostei muito do painel econômico / político e, obviamente, né, não só porque eu fui o mediador, entrevistei o FHC, mas tive esse privilégio, né, essa honra de participar aqui pela XP, mas as duas palestras, eu acho que o painel econômico-político, como eu citei, com o William Vac sendo mediador, e também o FHC, para mim, foram as duas, o ponto alto, digamos assim, da Expert. Vale destacar os workshops também, que foram extremamente interessantes. Eu participei de um com o Janquiel, né, do Haitong, do Banco Haitong, junto com a Isa, que é a economista da XP Gestão, e o João Braga, que é gestor também. Também foi um que lotou, não sei nem o tamanho, a sala não comportou todo mundo. Foi interessante, mas tiveram também alguns workshops interessantes sobre investimentos. Então, vale a pena vocês acompanharem através dos links, né? E, como o Salomão citou, a gente sai daquela apresentação, mesmo com essa discussão do Brexit, que ele tende a impactar menos o Brasil, porque nós somos, até o momento, nós somos uma economia extremamente fechada. O governo Dilma fechou a nossa economia. Então, acordos comerciais podem demorar um pouco mais para acontecer, mas o próprio Temer já havia falado que o principal dele, um dos principais pautas dele, é abrir a nossa economia. Então, a gente pode sim negociar e pode, se Deus quiser, sair do Mercosul, porque tem Bolívia e Venezuela, não vale a pena a gente permanecer nesse bloco, não faz sentido algum para o Brasil. Então, tende a ser não negativo dessa maneira, é óbvio, né? Tem a discussão de a comunidade europeia podendo sair vai gerar uma crise global, aversão a risco. Só que juros nos Estados Unidos não devem subir mais esse ano, provavelmente. Por aqui a gente também não reduz juros, mas em compensação a liquidez global permanece. Fora a discussão de novas injeções, digamos assim, de capital pelo mundo, do Banco Central Europeu e também no Reino Unido, que vai gerar, né, juros negativos e aí investimento vindo para o Brasil, que está tentando pelo menos o Temer fazer o dever de casa. Eu vou ficando por aqui. Uma excelente semana a todos, como já citou o Salomão, é a última aí do mês de junho e semestre. E vale a pena monitorar essa última semana, sim, os fundos, gestores, toda essa discussão em bolsa. Cautela sabe o nome do jogo, mas a gente já falou sobre isso. Não deveria impactar tanto o Brasil, porque a gente é economia fechada. Um grande abraço, Salomão. Obrigado, Celso. Um bom começo de semana para você. Bom, toda a repercussão desse segundo dia de Brexit na Bolsa você vê agora no Infomoney na Bolsa, depois dos comerciais.
Fomos na Bolsa começando nessa segunda-feira, hoje é dia 27 de junho, agora já são 10 horas e 14 minutos. Última semana do semestre, então a gente deve ver, principalmente nos últimos dias, no último dia do semestre principalmente, aquele movimento mais forte no mercado, porque os fundos começam a rever as carteiras, a dar uma ajeitada nas cotas e isso acaba puxando bastante algumas ações, principalmente ações de menor liquidez, e isso sem contar que a gente já está com todo esse evento do Brexit mexendo com o mercado pela segunda sessão consecutiva, né? Na sexta-feira não teve InfoMoney na Bolsa, a gente estava já a caminho da Expert 2016, o evento que a gente fez a cobertura especial, inclusive acabei de mandar o link aí no chat por vocês, mandei como Rafi, né, mas na verdade foi pelo InfoMoney. Foi bom só para lembrar que hoje é aniversário do Rafael Figueiredo, já deixar um abraço para ele, analista da Clear Corretora. Mas sem mais delongas, vamos para o mercado. O Ibovespa está caindo 0,59, mas o Ibovespa Futuro já zerou as perdas, nesse momento está 0,03. O mercado teve uma abertura negativa e está se recuperando mais ou menos a fotografia que a gente viu na sexta-feira, só que um movimento um pouco menos enfático, né? Sexta-feira a gente abriu com uma queda de 3 mil pontos do Ibovespa Futuro e recuperou uma parte dessa queda. Já o dólar futuro, a mesma coisa, abriu com forte alta e agora já começa a subir menos, está com alta de 0,10% a 3,383. Chegou a bater 3,40 na máxima, 3,41 na máxima do dia. O DI futuro, por sua vez, marca uma queda bem consistente, né? O DI janeiro 21, que é o de mais longo, está caindo 11 pontos percentuais nesse começo, indo para 12,45, de 12,45 para 12,34% ao ano, a taxa média DI futuro para janeiro 2021. Dentro do mercado de ações, vamos dar uma olhada das maiores quedas e maiores altas nesse momento. Abri aqui a tela apenas as ações do Ibovespa, pegando aqui a cotação. Maior alta aparece o time das commodities Bradespar, Vale, CSN subindo mais de 1%. A Bradespar é a líder com alta de 1,45%. BB Seguridade, Metalúrgica Gerdau, e Minas Gerdau, todas subindo entre 1% e 0,5%. Na ponta de baixo aparecem Embraer caindo 2%, BRF caindo 1,5%, Cirela 1,5%, Braskem, Localiza, Croton e Lojas Americanas todas caindo mais de 1,5%. Dia de queda, mas você vê que é um movimento bem mais tímido do que a gente viu na sexta-feira, aquele movimento bem forte, uma queda bem deflagrada. Mas hoje a alta da Vale da Bradespar pode ser traduzida pela disparada do minério em Qingdao, subiu 6,42%, cotada a $53,86, ajudando o movimento das mineradoras e puxando o índice, pelo menos, para uma queda mais amena. Bom, de noticiário lá fora, que vale a pena ficar de olho, né? A cúpula da União Europeia se reúne hoje e amanhã em caráter extraordinário, que pode pressionar por uma saída rápida do Reino Unido, né? A União Europeia argumenta que estender um período confuso levará a maior insegurança e quer que o primeiro-ministro britânico David Cameron negocie o Brexit antes de sair em outubro e inicie o processo já nessa terça. Lembrando, David Cameron renunciou ao cargo logo após o resultado e esse é um processo que especialistas dizem que pode durar até 2 anos. Então seria algo bem doloroso e a União Europeia quer que isso seja resolvido mais rápido. De acordo com o Tratado de Lisboa, que não foi acionado, a saída de um país pode se dar em até 2 anos, mas a União Europeia não quer facilitar para o Reino Unido porque teme que o efeito cascata em outros países membros aconteça, né? E há também a possibilidade de reversão. Isso não está animando muito o mercado, mas há um abaixo-assinado que exige um segundo plebiscito sobre a filiação do Reino Unido à União Europeia e já atingiu 3,7 milhões de assinaturas. Ao mesmo tempo, a Premier da Escócia, Nicola Sturgeon, anunciou ontem que pretende pedir ao parlamento do país, um dos 4 que compõem o Reino Unido, que bloqueie o processo de Brexit. Então, há muita incerteza no ar sobre até o resultado do Brexit. Vale lembrar que a votação foi definida pelos mais velhos, né, separando por faixas de idade. Os mais jovens votaram pelo Remain, né, a permanência do Brexit na União Europeia, mas foram os mais velhos que determinaram a saída. Também as regiões mais interioranas, né, do Reino Unido, vamos dizer assim, as grandes capitais votaram pelo Remain e foram as regiões mais do interior do Reino Unido que votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia.
Bom, ainda na Europa teve eleição na Espanha, né? O primeiro-ministro interino Mariano Rajoy disse que espera formar um governo de coalizão dentro de um mês após o resultado das eleições do fim de semana, nas quais seu partido conservador conquistou a maioria das cadeiras, mas não conquistou a maioria absoluta. Bom, e aqui no Brasil, quando fala de Brasil tem que falar de Lava Jato, né? Mais investigações. A Procuradoria-Geral da República investiga se o presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu propina no exterior no negócio da Petrobras na Argentina, através do lobista Jorge Luz. Conforme aponta a matéria do jornal Folha de São Paulo, trata-se da primeira vez que as investigações apontam para vantagens indevidas supostamente recebidas pelo parlamentar fora do país. Também são alvo de investigação os correligionários Jader Barbalho e Aníbal Gomes. Bom, para fechar, toda segunda-feira, Boletim Focus. PIB foi mantido, as projeções de 2016 e 2017. 2016 espera-se uma queda de 3,44% e 2017 uma alta de 1% no PIB. Já o IPCA foi elevado de 7,25 para 7,29 em 2016 e mantido em 5,5 para 2017. Por fim, a Selic mais uma vez elevada, as projeções que estavam cada vez mais fortes de corte agora sobem de 13% para 13,25% em 2016, mas para 2017 caiu de 11,25% para 11%. Bom, agora vamos dar uma passada no noticiário corporativo, antes daquela segunda olhada nas cotações. Continua, das 61 ações do índice, nenhuma sobe nem cai mais de 2%. Movimento ainda bem tímido nos mercados. Bom, de noticiário, falar de Petrobras, a empresa vai adotar um modelo de gestão compartilhada na venda da BR Distribuidora, de acordo com informações da Folha de São Paulo. A ideia é manter o controle da empresa, mas atrair sócios que possam ter autonomia na gestão de áreas subsidiárias à estatal. Já a Oi também tem notícia, de acordo com a Folha, que a Oi tem 2 meses para apresentar, recuperação judicial, já definiu as diretrizes da proposta aos credores. No cenário mais otimista, a companhia espera uma entrada de grupo de investidor que garantiria descontos menores de cerca de 50%. Sobre refinaria Manguinhos, né, uma small cap, micro cap, ou até mico, para quem gosta de termos mais coloquiais, ela saiu notícia dela. Segundo informações do jornal o Globo, Ricardo Andrade Magro, dono do grupo que controla a refinaria Manguinhos e uma rede distribuidora de combustíveis, é considerado foragido da justiça e está na lista da Interpol. Continuando no noticiário, a Gerdau, um relatório da Polícia Federal na Operação Zelotes, aponta que o senador e ex-ministro do Planejamento Romero Jucá alterou o conteúdo da medida provisória 627 de 2013 para favorecer o grupo Gerdau, segundo informações também da Folha de São Paulo. A SMP trazia mudança em regras de tributação de lucro de empresas no exterior e o Jucá era o relator. Segundo a matéria, o projeto foi aprovado com pelo menos uma alteração sugerida pela Gerdau. Também estariam envolvidos os deputados Alfredo Kaeffer, do PSL do Paraná, e Jorge Corte Real, do PTB de Pernambuco. Falando ainda de envolvimento de política nas empresas de capital aberto, o CEMIG Copasa, a equipe do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, já admite que avalia se desfazer de alguns ativos para ajudar no pagamento da dívida da União. A afirmação foi feita pelo secretário do governo, Odair Cunha, ao Valor Pro, que é o serviço de informações em tempo real do Valor. Vamos dar uma olhada como estão as cotações de CEMIG Copasa. Nesse momento, a CEMIG cai 0,47% e as ações da Copasa, vamos dar uma olhada aqui, CSMG3, sobe 1% as ações da Copasa em alta. Bom, continuando o noticiário, o CSN questionou a administração da Uzi Minas em anúncio publicado na edição de hoje do Valor, com críticas direcionadas aos dois principais controladores, Nippon Steel e Ternium Technip. No aviso, a CSN diz ter um compromisso irrevogável com o sucesso da Uzi Minas. Ainda agora passando para o setor imobiliário, a construtora Cyrela deverá se tornar a segunda maior acionista da Tecnisa, após a conclusão do processo de aumentar o capital da concorrente. Vamos dar uma olhada nas ações da Tecnisa, somente capital anunciado na sexta-feira. Papéis operam estáveis, enquanto a Cyrela cai 1% nesse pregão. Bom, para continuar, né, o Celso já tinha falado do setor educacional. O segundo maior acionista da Estácio, com aproximadamente 13% das ações, a família Zahrer não vai deixar a rede de ensino fluminense ser vendida à gigante Croton, sem antes tentar suas últimas cartadas, de acordo com informações da Folha de São Paulo.
A família tem conversado com bancos e pretende oferecer cerca de 2 bilhões aos fundos que são acionistas da Estácio, em troca de levar a participação da familiar para 51% e impedir a venda para Croton. A Estácio, nesse momento, cai 0,97%, mas entrou em leilão desde as 10 horas e 12 minutos. O preço teórico está em 16,35, fechamento anterior foi 16,46, uma queda na faixa de 1%. Já a Croton cai 1,3%, a Ser, que também está envolvida, sobe 0,24% e a Anima, a única empresa do setor que não tem nenhum envolvimento nessas negociações, cai em 2,3%. Bom, para fechar, já deixo aqui o convite, já mandei o link da página da Expert para vocês acompanharem todo o noticiário do Infomoney. Vai ter ainda algumas notícias a mais que não deram tempo de sair no fim de semana. Vai ter Comprar ou Vender hoje, 2h40 da tarde. Vai trazer de novo a equipe do Pedro Gaudio, Shin Lai, Marcos Saravalles, todos da Upside Investor. Na semana passada a gente analisou as 12 ações que mais subiram, quais valiam a pena comprar. Agora a gente vai olhar ao contrário, vai pegar as ações que mais caíram e dizer quais valem a pena comprar e quais merecem ainda ficar de fora. Também tem o Wagner Caetano no programa de hoje, né? Sempre um sucesso de audiência, logo depois de Comprar ou Vender. Na sequência, por volta das 3h30, já começa o Wagner Caetano. Bom, para a semana é isso, a palavra é cautela, última semana de semestre, fechamento de semestre costuma já trazer uma volatilidade extra no último dia que se encerra o semestre, né? E por conta do noticiário do Brexit, a gente não deve ter tranquilidade, principalmente nas aberturas dos pregões, né? Nos minutos iniciais, que é quando as coisas já estão se encerrando na Europa, aqui as coisas ainda estão começando, então vale a pena ficar de olho. Posições talvez não sejam tão interessantes, né? Talvez operações de day trade, para quem está fora do mercado, seja mais interessante do que ficar posicionado, pode acordar com uma grande surpresa, seja para cima, seja para baixo. No mais, eu me despeço aqui, tenham todos uma boa semana, bons investimentos e até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!